Seja muito bem-vindo então à aula Exemplo Prático de Transação. Nessa aula então eu vou mostrar para vocês como que funciona o uso do begin e do commit e qual que é o momento que de fato as informações são salvas no nosso banco de dados. Como a gente já viu nos módulos anteriores, quando a gente executa o insert, o update, as informações são comitadas no nosso banco de dados no momento exato que a gente executa o comando. Porém, trabalhando com transação, a gente consegue controlar o tempo de execução dessas atividades. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser começar com a palavra reservada begin. Begin é o comando que a gente utiliza para abrir uma nova transação. Obviamente que a gente tem outros comandos para trabalhar com transação, como start transaction, save point e alguns outros, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente trabalha no dia a dia e o que faz você ser mais útil e evitar erros dentro do seu banco. Então, simplesmente com o comando begin, posso colocar um ponto e vírgula no final da linha. E se eu executar somente essa palavra e dar um Command Shift R, você vai ver aqui que eu tenho uma carry begin e eu tenho aqui affected rows 0. Mas o comando ele foi executado com sucesso. E embora ele não tenha feito nada, eu tenho uma transação aberta dentro do meu SGDB. Para que você entenda como que funciona de fato essa transação, eu vou criar um update aqui agora e vamos atualizar uma tabela. Então, vou colocar um update, tbl_users, set user_name igual, e vou colocar aqui teste, por exemplo. Não vou nem colocar o where para vocês verem o que acontece. Executo somente essa linha, dou um Command Shift R e você vai ver aqui que eu fiz uma atualização e as duas linhas foram atualizadas com sucesso. Se eu executar um select agora nessa minha tabela, tbl_users, ponto e vírgula para finalizar novamente, e executar um select somente dentro dessa tabela, você vai ver aqui que eu tenho o nome do meu usuário alterado para teste. Eu alterei os dois registros aqui. Mas para que você entenda que isso está sendo feito somente dentro dessa transação, conforme eu falei para vocês na aula anterior, essa transação ela ainda não foi concluída. Eu não falei para o meu banco de dados que eu tive um sucesso ou que eu tive um erro. E para ficar mais claro isso para vocês, eu executei o begin somente dentro dessa minha janela. Portanto, somente nessa conexão essas informações estão visíveis. Eu estou com o meu SQL Pro aberto aqui também, e eu vou logar no meu banco de dados de localhost e aqui no meu DB Essentials. Eu tenho exatamente o mesmo banco de dados que eu tenho aberto aqui dentro do meu MariaDB. Porém, aqui eu estou utilizando uma nova conexão, certo? Eu tenho uma conexão lá dentro do meu Navicat e eu tenho uma nova conexão aqui dentro do meu SQL Pro. E se eu executar o comando select *from tbl_users, ponto e vírgula, e executar esse trecho de código, você vai ver que o meu username aqui ainda não foi alterado. Ele não foi alterado exatamente porque as minhas informações aqui ainda não foram comitadas. Se eu executar aqui o comando commit, agora eu vou de fato escrever essas informações dentro do meu banco de dados e vou encerrar a minha transação. Posso selecionar o meu commit aqui então e dar um Command Shift R. Você vai ver aqui que eu tenho um sucesso que foi executado aqui quando eu fiz o meu commit. E agora, se eu executar novamente um select aqui dentro da minha tabela de usuários, eu tenho o usuário teste, mas se eu acessar aqui agora o meu SQL Pro e atualizar essa minha linha aqui, você vai ver que agora as minhas informações estão salvas. Isso quer dizer que a partir do momento que eu executo o commit, as informações foram salvas, foram escritas dentro do meu banco de dados. E agora a durabilidade faz com que a persistência do meu banco de dados esteja ativa para qualquer conexão. Um outro fator importante também, vamos criar mais um update aqui. Eu vou abrir novamente a transação, então você vê que a transação eu posso executar somente a palavra reservada fora de contexto, então dou um Command Shift R. Quando eu executo o begin aqui, eu abri uma transação dessa minha conexão. Vou colocar aqui, por exemplo, o teste 1 e vou atualizar novamente esse meu update. Nesse momento, eu ainda não executei um update no meu banco de dados. Ele está visível somente dentro dessa conexão. Se eu atualizar aqui novamente o meu select, você vai ver que eu tenho aqui o teste 1. Mas dentro do meu SQL Pro, eu não tenho nenhuma alteração. Se eu criar um novo update aqui dentro agora, atualizando esses mesmos registros, vamos ver o que acontece. tbl_users set. Eu preciso alterar as mesmas colunas que eu alterei dentro da minha transação aqui dentro do Navicat. Portanto, eu vou pegar também o username e vou colocar aqui que essa minha informação vai ter o valor testando. Lá eu tenho teste 1, aqui eu tenho testando. Ponto e vírgula no final da linha. Executo novamente esse meu bloco de códigos aqui. E você vai ver ó, que eu fico executando a consulta e a minha consulta não vai finalizar.
Por que ela não vai finalizar? Lembra da concorrência que eu falei para vocês que a gente tinha no banco de dados? Essa coluna username está sendo utilizada ainda pela minha outra transação que ainda não foi comitada. Aqui a minha transação ela ainda está aberta. E aquele update ele só vai ser executado aqui dentro do meu Sequel Pro a partir do momento que a transação que está dentro aqui do meu Navicat for concluída. Enquanto a outra transação não finalizar, essa aqui não será executada. Ele vai ficar executando um tempo e, de acordo com a parametrização do meu ambiente, ele vai me dar uma mensagem de erro dizendo que não foi possível executar essa transação. E você pode ver que a mensagem de erro que ele dá aqui, ele não conseguiu executar porque ele deu um timeout, ele excedeu o tempo limite possível para executar essa query, porque o campo estava com lock, ou seja, ele estava travado e ele não pôde executar isso. E ele está tentando reinicializar essa mesma transação. E obviamente que ele não vai conseguir, porque a minha outra transação ainda está ativa. E essa transação aqui também, por mais que eu tenha dado um begin nela, ela vai ficar ativa por alguns segundos, dependendo da configuração do seu SGDB, e depois de um certo tempo ela vai fechar automaticamente. Portanto, você sempre deve executar um commit ou um rollback das informações, independente do que acontecer com a sua transação. Se você não o fizer, o SGDB vai fazer por você. E agora eu posso vir aqui e dar um commit dessas minhas informações. Você pode ver que o commit foi feito com sucesso. E se eu atualizar aqui a minha tabela, eu tenho o teste 1. Agora, se eu voltar dentro do meu Sequel Pro e atualizar novamente esse meu trecho de código, eu tenho aqui que eu não tive nenhum erro e eu tive as duas linhas afetadas. Se eu atualizar novamente o meu select, eu tenho aqui o testando ao invés do teste 1. Então, acredito que você vendo esses exemplos aqui, fique mais claro para você de como funciona uma transação e por que é importante você não utilizar ela dentro da sua aplicação. Se por um acaso você coloca a transação dentro de um loop ou dentro de um relatório que demora um grande tempo para ser executado, todas as pessoas, todas as conexões que tentarem editar qualquer registro que você já tenha editado previamente pela sua transação, eles não serão executados e você pode ter um crash aí do seu banco de dados devido à lentidão e o seu site pode até parar de responder dependendo do caso que acontece. Portanto, transação deixe por responsabilidade do SGDB executar. Somente em última instância ou no ambiente de teste ou até mesmo você como desenvolvedor quando estiver testando determinados recursos, você pode utilizar a transação. Caso contrário, não recomendo que você faça uso. Muitos desenvolvedores gostam de trabalhar com transação e qualquer tipo de interação no banco de dados, antes de executar qualquer insert ou update, gostam de ficar trabalhando com transação. Mas é totalmente inviável e não faz sentido você precisar fazer o uso disso. O próprio banco de dados é capaz de gerenciar isso com excelência. E note que eu posso abrir várias transações. Eu posso executar o begin aqui dentro do meu Sequel Pro e eu posso executar um begin também lá dentro do meu Navicat. Uma transação não vai interferir na outra. Ela só vai interferir a partir do momento que eu executar determinada alteração, determinado registro em determinada coluna. Há meios de você dar um lock, ou seja, de você travar ou a célula, ou o registro, ou a tabela inteira, mas isso também não vem ao caso. O ideal é que você sempre trave o processamento somente nos itens que sofreram qualquer tipo de manipulação, seja por você ou seja pela sua aplicação. A atomicidade é um ponto essencial para quem trabalha com banco de dados transacional. Porém, ao mesmo tempo em que isso é um fator importantíssimo para a segurança e coesão das suas informações, você pode também ter sérios problemas com performance. E para que você entenda quando a gente utiliza isso no ambiente de teste, você viu aqui que quando eu utilizei dentro do meu Navicat, eu não passei nenhum where. Então, supondo que eu executei aqui o meu begin e eu executei um update, eu vi aqui que eu não passei um where, eu afetei duas linhas, sendo que era para eu ter afetado apenas uma. Eu só queria trocar o nome de um usuário e não de dois. Nesse momento, eu sei que eu fiz alguma coisa errada. O que eu tenho que fazer é voltar atrás das minhas alterações ou comitar essas informações. No nosso caso, supondo que esse tenha sido o objetivo, eu posso simplesmente vir aqui e efetuar o commit e as informações estão salvas no nosso banco. Se eu executar novamente um select aqui, você vai ver que eu tenho o meu teste 1. E na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que faz o uso do rollback. E a gente faz uso das duas palavras reservadas para que você veja o efeito de cada uma delas. Um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.